Somos gratos, Senhor, por tua morte na cruz, que nos redimiu pelo teu sangue precioso que apagou nossas transgressões, pela tua rica bondade e misericórdia para com todos nós. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os queridos ouvintes, Senhor. Abençoa cada casa, cada família, cada mãe, cada pai, os irmãos. Abençoa todos os ouvintes. Alcança o teu propósito em cada um de nós. Senhor Jesus, prospera na tua vontade, de acordo com o teu prazer, com o teu propósito eterno. Senhor, dá-nos mais conhecer a tua vontade. Senhor, nos ilumina, Senhor. Abençoa a tua palavra nessa manhã. Senhor Jesus. Amém. Amados ouvintes do programa Rios de Água Viva, nós somos gratos ao Senhor por esse momento em que podemos desfrutar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é digna de inteira aceitação. A Bíblia é o falar de Deus. O Senhor tem nos revelado a sua vontade por meio da palavra, por meio da Bíblia, que é o falar de Deus. E gostaríamos de compartilhar com os ouvintes a respeito da revelação que há na palavra de Deus. A revelação do Filho de Deus. A Bíblia revela o Filho de Deus. A intenção primordial da palavra é revelar o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é a função primordial da palavra de Deus, revelar o seu Filho. E o apóstolo Paulo, ele nos trouxe na carta aos Gálatas o seguinte versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz assim: Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Amados ouvintes, veja que esse versículo mostra que Paulo recebeu uma revelação. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Esse é o bom prazer de Deus. Esse é o propósito, é o plano eterno de Deus, revelar o seu Filho em nós. A intenção de Deus é essa, amados ouvintes, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Então a intenção de Deus é revelar o seu Filho a nós. Na ocasião em que Jesus estava com seus discípulos, ele perguntou aos discípulos: Que diz o povo que eu sou? E eles responderam que o povo diziam que Jesus era Jeremias, Elias ou algum dos profetas. É verdade que o povo não tem conhecimento de Deus. O povo não sabe quem é Deus. Há uma mentira maligna que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. O povo não conhece a Deus. A palavra de Deus diz que o espírito do homem conhece as coisas do homem, mas as coisas de Deus só o Espírito de Deus conhece. Ninguém pode conhecer a Deus se não receber a revelação do Espírito de Deus em si. Então o povo estava equivocado, errado em suas afirmações. E o Senhor perguntou aos discípulos: E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Também os discípulos naquele momento não puderam responder à pergunta, porque eles não tinham a revelação de quem era aquele homem. Eles estavam maravilhados com aquele homem. Eles perguntavam: quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam alegres
jubilosos, mas eles não tinham a capacidade de saber quem realmente era aquele homem. Então, João vem explicar essa questão. O Espírito de Deus não estava ainda naqueles homens, porque o Espírito foi dado depois que o Senhor foi glorificado. Nós podemos acompanhar essa passagem no Evangelho de João. João capítulo 7 relata o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, naquele momento, o Espírito de Deus ainda não estava dentro dos seus discípulos, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, é natural que os discípulos não respondessem com aquela pergunta, porque somente o Espírito de Deus pode revelar a nós quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala isso: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Veja, você pode estar seguindo a Jesus. Muitos podem segui-lo por admiração, por conceitos de vida, padrões morais. Mas não é esse o interesse de Deus. Deus quer revelar o seu Filho em nós. Nós precisamos crer em Jesus. Precisamos absorver as suas palavras para que ele possa entrar em nós. Como diz a Escritura: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que são esses rios? O Espírito de Deus, a vida de Deus, que é imortal, incriada, que é luz, sabedoria, unção, vida, paz, perdão, amor, generosidade, longanimidade. Nós podemos seguir o Senhor, mas ainda temos essa carência da revelação do Cristo vivo em nós. O Senhor quer nos revelar, amados irmãos e ouvintes do programa Rios de Água Viva. O Senhor, Ele quer revelar que o Filho de Deus habita em nós. Porque somente Jesus pode nos falar sobre quem é Deus. Quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que de lá desceu? Quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que de lá desceu? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem revelado Tua palavra em nós, através do Teu Santo Espírito que está em nós. Tem nos dado a conhecer as Tuas riquezas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amados ouvintes, o versículo de Gálatas continua dizendo: para que eu o pregasse. O conteúdo da pregação do Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. Não é meramente uma mensagem, não é a dissertação de um assunto, não é explanar um assunto, mas é pregar a pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a boa nova de Deus. Jesus
é o Evangelho de Deus. Jesus é a salvação de Deus dada aos homens. Jesus é a graça de Deus chegando até nós. Jesus é o meio que Deus escolheu para nos salvar. Oh, louvado seja o Senhor! Quão maravilhoso é a pessoa de Jesus. Jesus é a verdade de Deus. Em Hebreus capítulo 1, a palavra diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ó Senhor Jesus, como que esse Senhor é belo! Realmente Jesus é o mistério de Deus, o mistério que está oculto, que precisa ser revelado a cada um de nós. A cada momento precisamos pedir luz a Deus, que nos mostre mais a respeito da pessoa maravilhosa de Jesus. O texto diz que no passado ele falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Às vezes, muitos ainda procuram os profetas para que eles possam falar a respeito de Deus. Mas essa prática, ela passou. Essa prática é do passado. A palavra de Deus é imutável. O caminho de Deus é perfeito. Os decretos do Senhor são verdadeiros. O seu falar a nós é verdadeiro. Ele falou aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Aleluia! Deus nos fala pelo Filho. Hoje, Deus nos fala por meio do seu Filho em nós. É por isso que Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não ouso falar da palavra de Deus sem ter essa revelação. A palavra de Deus não é meramente uma mensagem, não é explanar um assunto, porque o Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. E Ele quer fluir em nós. Ele quer falar em nós. Paulo diz que Cristo vive. É fato que Cristo vive. É uma verdade imutável. Ninguém pode argumentar contra. É uma verdade. Cristo vive. Mas também é uma verdade que Cristo vive em mim. Cristo vive em você, que o aceitou como Senhor, que foi lavado no seu sangue, que se arrependeu, que utilizou o meio correto de se chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Ao crer na pessoa de Jesus, Ele entra em nós como o Espírito que dá vida, para nos trazer luz a respeito das coisas de Deus. Porque o homem conhece as coisas do homem, mas as coisas de Deus só o Espírito
Espírito de Deus conhece. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja o Senhor. Então aqui, Paulo esclarece-nos a revelação que ele teve de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Que o Senhor possa nos trazer luz, que possamos, como Paulo, ganhar grande luz do Senhor, para saber que Jesus vive em nós, Cristo vive em nós, nos trazendo luz, nos trazendo entendimento a respeito da sua pessoa, a respeito da Bíblia, a respeito da igreja, a respeito dos irmãos, a respeito da pregação do Evangelho, a respeito de pecados, a respeito de condenação. Ainda queria ler, por último, um versículo em João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então a palavra de Deus, ela é rica em mostrar que nós recebemos o Espírito de Deus, e que esse Espírito nos ensina a permanecer no Senhor Jesus, na sua pessoa. A sua pessoa é maravilhosa. Então, o ensino da Bíblia, ela segue essa linha. Deus revelando o seu Filho em nós, e o seu Filho em nós nos trazendo toda a verdade. Jesus, ele é a verdade. Ele tem nos ensinado a verdade. Você não precisa subir ao céu e nem descer ao abismo, porque a palavra está perto de você, na sua boca. Quando você invoca Senhor Jesus, você está abrindo a porta para que a luz de Deus lhe alcance. Você pode fazê-lo aonde você estiver. Invoque, ó Senhor Jesus, e receba a luz de Deus. Receba a unção, receba o Espírito de Deus. Jesus é o caminho para que possamos receber a unção e o Espírito de Deus como luz, vida, salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.